Muito boa tarde, Capão Bonito. Boa tarde, berço do Paranapanema. Aqui em Capão Bonito nascem 1001 nascentes do rio, brotam 1001 nascentes do rio Paranapanema. Esse belíssimo rio que compõe a bacia hidrográfica do Paranapanema. Boa tarde, região, quase boa noite. Já estamos fazendo hora extra aqui no Jornal Expresso. Com muita honra, muita satisfação. Hoje eu conduzo o quadro Live Expresso, que é realizado todas as quartas-feiras aqui, que é conduzido pelo Marco Cittadini. E hoje, coincidentemente, o entrevistado da Live Expresso é o próprio Marco Cittadini. Boa tarde, boa noite, Marco. Boa tarde, boa noite, Chico. Você já tomou vacina, né, Chico? Já, as duas Eu doses. também já tomei as duas doses, então pedi licença para tirar a máscara. Virei jacaré, viu? Não virou jacaré. Virei Isso jacaré. É muito importante. Quero agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui para os leitores do Jornal Expresso, para todos aqueles que nos acompanham em Capão Bonito. E os internautas, está crescendo muito na rede social. Exatamente, a todos os internautas. Espero que seja essa a última manifestação minha com relação a fatos que estão sendo divulgados pelo atual prefeito. Muito bem. Eu acho que a gente tem que já está na hora dele começar a trabalhar, né? A eleição passou e está na hora de trabalhar, mas enquanto houver necessidade de vir restabelecer a verdade, eu vou restabelecer a verdade, né? Estou no meu papel de defender aquilo que eu fiz e deixar bem claro que eu acho que o importante era que cada um lutasse pelo município, para ajudar a desenvolver o município, e que o prefeito parasse de se preocupar com o ex-prefeito e se preocupasse em governar a cidade. Isso que é fundamental. Não vai melhorar a vida das pessoas ficar me atacando, ficar me perseguindo outros candidatos, perseguindo outras pessoas. É a velha política, né, Marco? É a velha política. Isso não vai melhorar a vida das pessoas, Sim. Não vai fazer Capão Bonito se desenvolver. É isso que ele tem que prestar atenção e começar a governar, porque a avaliação do governo, todo mundo sabe que está ruim. Exatamente por quê? Porque não está focando naquilo que deve ser, que é a gestão do município. Mas já a gente vai falar sobre isso, Marco. Marco Cittadini, prefeito de Capão Bonito por 4 anos, de 2017 a 2020, vice-prefeito por 8 anos, vice-prefeito inclusive do atual prefeito Júlio Fernando. Nunca criei problema para ele, sempre fui parceiro leal. Lealdade não são poucos candidatos, poucos políticos que têm. Eu tenho. 3 vezes consecutivas, presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul e Sudeste do Estado de São Paulo, Condersul, membro do Conselho da Arcesp, que é a agência reguladora de energia e saneamento aqui do Estado de São Paulo, diretor da Associação Paulista dos Municípios, aqui de São Paulo também, e palmeirense, né? Que essa aí... Talvez essa seja a maior qualidade. Essa é a pior. Para alguns, né? Para outros nem tanto. Né, Thiago? O Thiago também é palmeirense, então fique quieto aí, viu, Thiago? Marco, para começar, a primeira entrevista que você sempre falava, eu tive a oportunidade de acompanhar você em diversas reuniões, e você encerrava as suas reuniões falando sempre que o Palmeiras tem Mundial. Mas não tem Mundial, não é mesmo? Tem Isso Mundial, se tem, conta pra nós como que isso aconteceu. Depende do ângulo de quem vê. É lógico que corintiano, santista, São Paulino vão falar que não tem Mundial. Mas o Palmeiras tem sim um Mundial, conquistado em 1951, reconhecido pela FIFA, conquistado contra equipes fortíssimas, né? O Dingo tá vendo essa entrevista, viu, chefe? O Dingo é um dos que não concorda, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, para acabar com essa dúvida, esse ano o Palmeiras vai conquistar o 3º título na Libertadores e nós vamos ganhar o bicampeonato mundial. Porque daí nós vamos com vontade de jogar o Mundial. Esse último Mundial que nós fomos, não estava com vontade, estava com cabeça. Aqui o Roquinho da Van já está falando mentira. Está contestando você aqui ao vivo. É corintiano, é São Paulino, é santista. Essa turma tudo contesta nós palmeirenses. O Roquinho é corintiano, pô. Então, Roquinho é corintiano, é isso aí. O Dingo também. É tudo contestar um Mundial. Agora, eu acho engraçado. O Everton também está contestando, é São Paulino. É São Paulino, é Chita, né? Estão tudo contestando.
Agora vamos analisar. Se o Mundial do Brasil em 58 valeu, o do Santos valeu, por que o do Palmeiras, que foi um pouquinho antes, não vale? Tá certo, mas o Marco perdeu muito voto ficar falando isso nas reuniões políticas dele, viu? É verdade, os corintianos ficavam bravos comigo. Marco, como está a sua rotina aí, nessa nova rotina, né? Você sempre foi empresário, né? Sempre teve os seus próprios negócios, né? Como está essa nova rotina depois de ficar aí 4 anos à frente do comando do município de Capão Bonito? Primeiramente dizer que eu fiquei, na realidade, 12 anos ajudando o Capão Bonito, porque eu fui um vice-prefeito, que todo mundo sabe que eu fui um vice-prefeito participativo. Inclusive, nas grandes dificuldades, ia o Marco Cittadini lá defender o município. Fiquei 8 anos como vice-prefeito, 4 anos como prefeito, me dediquei, né? Não pude cuidar das minhas coisas como elas deviam, e graças a Deus, diferente de muito político, eu até tive oferta para trabalhar no governo do estado, né? E não aceitei o convite, né? Por questão de coerência? Por questão de coerência, né? Eu entendia também que eu tinha que cuidar das minhas coisas. Estou muito feliz cuidando do meu hotel, cuidando do Jornal Expresso, que está cada dia mais ganhando espaço, bombando, um jornal moderno, um jornal dinâmico e com mais novidades que virão por aí. E cuidando das minhas coisas, né? Porque eu acho que a vida pública... Dos boizinhos lá no sítio. Cuidando também do sítio, lá dos boizinhos, né? E o que eu acho que é importante é a gente acabar com essa história de que... Eu sempre defendi isso, que político não pode ser profissão. Ele tem que contribuir determinado tempo para o seu município e voltar para a sua atividade comercial. Dá prejuízo comercialmente, lógico, você deixa de cuidar das suas coisas. Mas política tem que ser assim, um sacerdócio, você faz isso e volta para as suas coisas como deveria ser em qualquer cidade. Infelizmente aqui em Capão Bonito a gente não viu muito isso, né? Veja aí os casos de ex-prefeitos que saíram da sua atividade, são poucos os que voltaram para a sua atividade empresarial, para a sua atividade profissional, né? A maioria dava um jeito de ficar em algum cargo estadual, né? Eu volto a dizer, eu fui convidado para ser assessor do secretário estadual da Agricultura, Itamar Borges, que é um deputado estadual que eu gosto muito, é meu amigo, mas eu falei para o Itamar, eu não posso aceitar o seu convite, porque ele queria que eu fizesse o atendimento de todos os prefeitos do estado de São Paulo. Eu não aceitei porque não acharia justo eu apoiei na eleição o candidato Márcio França, eu não apoiei o governador João Dória. Como prefeito, eu tive um relacionamento institucional com o governador, né? Mas quando disputou-se a eleição para o governo, eu apoiei o Márcio França. Como é que eu vou participar do governo do João Dória? Num cargo de confiança. Num cargo de confiança. Seria falta de ética minha fazer isso, né? Então, eu agradeci o convite. Ele falou que o convite era, inclusive, do governo do estado. Eu agradeci o convite. Ele falou que pelo trabalho que eu fiz no Condersul foi reconhecido, né? Mas eu entendi que eu devia cuidar das minhas coisas. E estou cuidando, muito feliz das minhas coisas. Eu e minha esposa Cláudia, nós estamos cuidando do hotel, estamos, como você falou, cuidando do sítio, cuidando do Jornal Expresso. E é isso que a gente deve fazer. Eu acho que todo político tem que ter muito claro. Eu sempre defendi que o político, ele não devia fazer da política uma profissão. Tem pessoas que defendem isso. Eu acho que ele tem que fazer uma temporada na vida pública e cuidar das suas coisas, que é o que deveria ser e é na maioria dos países. Mas cada um faz o seu julgamento, né? Muito bem. Marco, você é um dos políticos mais experientes aqui do município de Capão Bonito. E o que a gente observa na atual conjuntura política brasileira, né, que está muito chato discutir política, né? Tá uma coisa muito polarizada. O que está acontecendo com a política no país? Você falou uma coisa muito importante. Está muito chata, certo? Há um radicalismo entre direita e esquerda, e quando você coloca uma opinião diferente, parece que vem o mundo assim. E há um radicalismo total. Eu acho que a gente tem que, para o país crescer,
para se ter cada vez mais uma democracia consolidada, é necessário que sejam respeitadas as divergências, né? É importante que isso seja respeitado. E eu milito na política há muito tempo. Eu participava do PMDB na década de 80, Chico. Eu milito desde de moleque. Com o doutor Ulisses, Franco Montoro. Eu conheci Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Quércia, Mário Covas, Fernando Henrique. Eu conheci todos estes antes deles chegarem no ápice da sua carreira, né? E posso dizer que eram lideranças importantes, que deram grande contribuição para o país, mas dizer também o seguinte, que realmente está muito chato, porque o que acontece? Hoje você é Bolsonaro ou você é Lula? Gente, não é assim. O país tem que ter oportunidade de debater propostas de crescimento da nação, propostas nacionais, e buscar temas relevantes, sabe? Nós perdemos muito tempo com coisas que não devemos nem discutir, né? Mas acho que a oportunidade virá o ano que vem para que as pessoas discutam e reflitam, põem a mão na cabeça, certo? Para analisar o que nós queremos do país, como nós vamos melhorar o país. Muito bem. E trazendo um pouquinho essa polarização, Marco, para a nossa cidade, para a questão local, há também uma certa polarização aqui em Capão Bonito, né? Entre você e o Júlio, né? Se é ruim, é coisa do Marco. Se a coisa é boa, é coisa do Júlio. E numa entrevista que ele concedeu recentemente na Jovem Pan de Itapetininga, ele voltou a repetir que ele foi o responsável pela conquista da área do Distrito Industrial 2. Gostaria que você comentasse essa polarização entre você e o Júlio, né? E esse posicionamento dele, né? Se é ruim, foi você que fez. Se foi bom, foi ele. E a questão dessa área do Distrito Industrial. Bom, eu acho que uma coisa que tem que ficar claro que está acontecendo isso, e eu lamento ter que vir hoje para falar novamente sobre essa questão de rebater as inverdades que estão sendo colocadas. Um dos motivos disso é que nessa eleição nós não pudemos ter debate, porque na realidade o prefeito Júlio fugiu do debate. Já é um histórico dele, já tinha fugido em 2008, 2012 e fugiu no ano passado também. Eu e o Heitor e o Tomate queríamos debater, ele não queria debater de jeito nenhum. E aí ele fica dando as entrevistas e fica distorcendo fatos, né? O caso do Distrito Industrial, gente, olha, todo mundo sabe que eu já fui aliado do Júnior Talarico e fui adversário duro do Júnior Talarico. Mas você tem que reconhecer o que os outros fizeram. O Distrito Industrial 2, a lei de doação, de recebimento de doação, é de junho de 2008. Quem recebeu a área é o Júnior Talarico, foi o Júnior Talarico. Olha, 18 de junho de 2008, é a lei 3.124 de 18 de junho de 2008. Então, quem recebeu a área... Você já anotou um trecho aí da lei? Já anotei até trecho da lei aqui, né? Porque eu estudo isso aí. Embora não seja advogado, eu não dou umas barrigadas dessa, né? Eu posso dizer o seguinte, a área foi doada no governo do Júnior Talarico. Pela antiga VCP. Pela antiga VCP. Aí demorou-se 4 anos para tentar regularizar e vamos fazer justiça ao ex-vereador Braz Luque. Eu era vice-prefeito, a coisa não desenrolava, e o Braz Luque, através do deputado José Zico Prado, conseguiu viabilizar a liberação através do INCRA para que a área fosse efetivamente transferida para o município de Capão Bonito. A escritura. A escritura fosse finalizada, e foi feito em 2012 isso. E eu e o Braz Luque trabalhamos muito. Talvez seja isso que o Júlio fala, que ele que conquistou. Ele conquistou, mas é o seguinte, quem conquistou a área, conseguiu a lei, foi isso. Só que tinha que regularizar uma questão no INCRA, e quem viabilizou foi o Braz Luque. Vamos defender, vamos dar
Mérito para quem ajudou foi o Braz, que conseguiu um deputado do PT. Fomos até o INCRA através desse deputado do PT e resolveu o problema da área. E aí foi transferido. Só que, na época que eu era vice, eu tentava falar para o Júlio, precisamos fazer isso. Ele não me ouvia sobre as minhas ideias com relação ao Distrito Industrial. Tanto que em 4 anos como prefeito eu fiz muito mais do que ele em 8 no Distrito 2. Né? Basta que vocês vejam lá. Vocês lembram como era quando eu peguei? Era uma república de mamona, só tinha mamona naquele terreno. Só pé de mamona. E nós limpamos, abrimos ruas, legalizamos, fomos atrás das empresas, começamos tudo, né? Buscamos recurso federal, a maior emenda a nível federal, Chico. Individual do município, 4 milhões que o deputado Guilherme Musso, a quem eu sou grato, destinou para pavimentação. Né? Aí ele falou, olha, o ex-prefeito não colocou recurso na parte de saneamento, viu? Não usou recurso próprio. Não usou recurso próprio para o Distrito Industrial. Mas isso é uma qualidade ou é defeito? Eu acho que é uma qualidade, ele devia ler a lei da doação. A Lei 3.124, de 18 de junho de 2008, diz no seu artigo 3º, parágrafo C... Essa lei é a lei de incentivo às indústrias. Isso, a lei de incentivo e a lei que recebeu a área. Certo? A lei que autorizou a receber a área. Nessa lei deixa claro que as empresas beneficiadas com doação de área teriam que se responsabilizar no seu artigo 3º, inciso C. Certo? Está lá, parágrafo lá, C, lá, está lá, artigo 3º, parágrafo C lá. Procura lá, Júlio Fernando, Lei 3.124, certo? Diz que a responsabilidade de fazer água, esgoto, energia, iluminação era das empresas que seriam beneficiadas com a doação da área, que receberiam as áreas. Então, eu cumpri... Que não está barato uma área hoje, né? Que não fica barato. As margens da SP127. Exatamente, certo? Uma área também não fica barata. Mas nós fomos buscar recurso, não podia investir recurso municipal. Mas recurso federal a gente foi buscar. Tanto que a gente fez a pavimentação. Tanto que a gente conseguiu, inclusive, mudar a lei em alguns aspectos para autorizar a fazer terraplanagem. Né? Para poder fazer auxílio na terraplanagem. Né? Agora, eu ia fazer muito mais, viu, Chico? Eu ia buscar recursos. Quais eram as suas ideias aí, se você fosse reeleito? Se eu fosse reeleito, nós iríamos fazer... Primeiro, nós iríamos fazer ampliação do Distrito Industrial 2, fazer lá, desapropriar mais 10 alqueires da Suzano e fazer a ampliação dele naquele mesmo local lá. Inclusive, você tem dinheiro em caixa para Já tinha dinheiro que a própria Suzano pagou, né, graças a uma movimentação e uma luta nossa com relação ao ITBI que eles estavam devendo. Ia fazer essa desapropriação. Iríamos fazer iluminação pública, iríamos buscar recursos do governo federal, né? Iríamos fazer a sequência da ciclovia, que para ali no Vantroba, né? Iríamos levar até o Distrito Industrial 2, né? O iluminado, tudo, né? Iríamos, projeto nosso, grande que a gente queria fazer, é uma desapropriação de uma outra área para fazer um distrito aí W5. Vou explicar até aí, o distrito é dividido por W3, W5. Quanto maior o número do W5 no caso, nós podemos colocar ele em indústria mais pesada, indústria química, que agrega mais valor, gera mais emprego. Eu queria fazer a desapropriação lá em frente ao posto do guarda ali, de mais uma área ali do grupo Suzano hoje, para desapropriar e fazer um outro distrito industrial. Eu ainda deixo claro que, no meu entender, nós temos que fomentar a industrialização de Capão Bonito, porque é uma forma de nós podermos gerar emprego aqui. As pessoas não sabem, se eu falar isso para o Júlio Fernandes, ele não percebe, ele é meio, acho que meio avoado. O PIB nosso, Júlio Fernando, presta atenção, do nosso PIB, somente 8% do PIB produzido em Capão Bonito, e todas as riquezas produzidas em Capão Bonito, somente 8% é gerado pela indústria. É menos da metade do que das médias dos municípios paulistas. Nos outros municípios paulistas, a indústria representa 35% da riqueza. Aqui em Capão Bonito é só 8%. Nós precisamos aumentar. Ou seja, quase não tem indústria. Quase não tem indústria.
É isso que faz com que muitos jovens não tenham oportunidade e tenham que sair de Capão Bonito quando termina o ensino médio ou quando conclui um curso superior. E é isso que nós temos que reverter. E nós vamos reverter... Deixar as novas gerações aqui em Capão Bonito. Deixar as novas gerações em Capão Bonito. Perfeito. Né? É isso, esse é o objetivo de você fortalecer a industrialização. Né? Agora, para você perceber isso, tem que ser um prefeito que entenda de PIB, que vá ler as informações, sabe? Por isso que fez falta um debate, gente. Porque num debate, vocês iam poder entender se a pessoa estaria preparada para discutir um tema como esse. Marco, aproveitando essa oportunidade do distrito industrial, vamos falar aqui a linguagem popular. Né? Um distrito industrial, para ele se efetivar, ele é a longo prazo, ou seja, não traz resultado político eleitoral. Né? Que nem um asfalto, que é imediato, que nem uma creche, que nem uma UBS, que é resultado imediato para o político, que é o voto. Né? Mesmo sabendo que você não teria o resultado do voto, você continua insistindo na importância do distrito industrial. Exatamente. Por que isso, Marco? Porque eu entendo o seguinte, Chico, se a gente for pensar só eleitoralmente, você não governa a cidade pensando no futuro. Você governa para curto prazo. Asfalto é importante? Lógico. Fazer creche é importante? Lógico. Mas se você não possibilitar que o pai de família tenha a possibilidade de honestamente ganhar o sustento da sua família através de um emprego, você vai proporcionar que a cidade fique estagnada. Capão Bonito não tem aumento populacional há quase 30 anos. E um distrito industrial, como você bem falou, você não colhe o fruto de um dia para a noite. Nós demoramos 4 anos para fazer no estágio que nós chegamos. Mas o resultado desse distrito vai começar a dar daqui a 2, 3 anos, quando as empresas começarem a trabalhar firmemente. E isso se não atrapalharem elas, né? Se não atrapalharem elas. Então, eu sempre pensei dessa forma. E tanto que pensei da importância disso aí, que no Distrito 1, que é de 1992, é importante as pessoas saberem que não tinha sido pago ainda, eu comecei a pagar em 2019, Chico. Se o atual prefeito não fizer nada de errado, continuar pagando como eu comecei a pagar em 2019, em fevereiro, provavelmente, de 2022, aqueles empresários que estão lá desde 1992 e não têm documento, eles não têm documento, gente, vão ter o documento. Porque eu comecei a pagar o distrito industrial que foi desapropriado em 92, eu regularizei a situação e comecei a pagar em 2019. Né? Tanto que fala, você não fez nada. No Distrito Industrial 1, eu poderia fazer alguma coisa com recurso próprio. E eu fiz aquela avenida lá. Custou 1,5 milhão. Que mudou a cara daqueles empresários que estavam lá. Vai lá e pergunta para o dono da Comarplast se não melhorou a vida da empresa dele, aquela pavimentação. Né? Pergunta lá para a Serimar, para a Laje Central, que muitas vezes eles tinham que carregar caminhão porque não era asfaltado, à frente ele andava um pouco, tinha que voltar a fazer a carga porque a carga torcia, porque a estrada, o acesso era de terra. Né? Então, quando a gente governa sem pensar em feitos eleitoreiros, quando a gente pensa no desenvolvimento efetivo da cidade a longo prazo, nós temos que pensar em distrito industrial. E eu tenho a tranquilidade, porque, como você falou, eu estou cuidando das minhas coisas, né, Chico? Mas eu ando no supermercado, na padaria, nas lojas de Capão Bonito. E como tem sido a recepção? A recepção sempre é muito boa. Muito boa. Por sinal, quando eu era prefeito, eu nunca fui ofendido, certo? Também nunca fugi da cidade. Todo mundo me via. Eu entrava pela prefeitura pela porta da frente. Né? Sempre entrei pela porta da frente. Com o Celtinha. Com o meu carro. Eu ia trabalhar com o meu carro e entrava pela porta da frente. Inclusive, no dia depois que eu perdi a eleição, entrei pela porta da frente, no mesmo dia. Né? Por quê? Porque eu tenho condições de ir de cabeça erguida. E aonde eu vou hoje, eu vou de cabeça erguida. Eu não fujo. Agora, tem político aí que não sai mais na rua, né? Foge.
né? Eu ia em campo de futebol, continuo indo. Agora que as coisas estão liberando com o fim da pandemia, eu respeitei a pandemia, né? Eu não fiz nada irregular. Eu posso dizer que eu não fujo, eu fico em vários ambientes públicos, sou muito bem recebido. Muito bem. Marco, como foi administrar uma cidade onde você herdou com 11 milhões de restos a pagar, com muitos empréstimos, né, que dava para comprar um caminhão por mês com essas parcelas, né, e também com dívidas trabalhistas, processos trabalhistas, enfim. Você teve muitos problemas administrativos, né, em 2017, e inclusive sem dinheiro em caixa para pagar o primeiro pagamento da folha de 2017. Vejam a situação. Aí o prefeito foi lá mandar a entrevista e falou que ele pegou a prefeitura com dificuldades de frota. Olha, se eu tivesse recebido a prefeitura melhor do que eu recebi, numa situação melhor, você receberia muito melhor. Agora, eu recebi com restos a pagar, 11 milhões, sem dinheiro para pagar o salário dos funcionários, dívida com a Santa Casa. Vão lá, pergunta para o provedor da Santa Casa, né? Quanto tinha ficado de dívida em 2016, que eu tive que pagar tudo em 2017. Né? Dívidas, tinha um empréstimo. Ó, gente, ele se vangloria de, no mandatos anteriores, ter feito pavimentação de 150 ruas. Mas quem pagou a conta fui eu. Isso é a mesma coisa você chegar e falar para um amigo, olha, vou te dar um carro novo. Mas junto com o carro você dá o carnê do pagamento. Não paga nenhuma parcela, só faz a compra e deixa o carnê. Foi o que aconteceu. Eu paguei 47 parcelas de empréstimo, num mandato que tem 48 meses, gente. 4 anos, 48 meses. Eu paguei 47 parcelas de empréstimo com o Desenvolve São Paulo. 170 mil por mês. Eu pagava. Eu paguei até novembro de 2020. Dava para comprar uns 30 caminhões. 30 caminhões, se você pegar um caminhão aí 170 mil, você compraria 47 caminhões. E olha, eu peguei máquina assim, a máquina mais nova, a Patrol mais nova do município, estava nesse empréstimo, quem pagou fui eu. Eu tinha que terminar de pagar aquele empréstimo para, quem sabe, fazer empréstimo para comprar outro ou comprar à vista, né? Agora, vai lá na Secretaria de Obras e vê a escavadeira hidráulica, que é a primeira da história de Capão Bonito, que o município pagava 30 mil por mês de hora máquina dessa máquina, e eu comprei uma financiada, e o financiamento vencia em 2026, e eu, por ser um prefeito correto, eu paguei o empréstimo em dezembro de 2020, que venceria em 2026. Eu antecipei para não deixar nenhum problema para o atual prefeito. A maior máquina que nós temos no município fui eu que comprei. Agora, máquinas, ambulâncias, eu comprei muitas, mas isso quebra, vai quebrar, sempre vai ter problema. Por quê? Porque nós temos uma malha viária de estradas vicinais muito grande, nós fazemos um grande trabalho de transporte na saúde, é necessário fazer. Inclusive no meu governo, você podia ver se tinha reclamação na ouvidoria ou no Ministério Público. Vê se está melhor o transporte da saúde na minha época ou agora. Vai lá, vê se o meu diretor da saúde maltratava pessoas como maltratam hoje. Então, a falar, olha, pegou com quase 30 milhões em caixa. Eu desafio vocês, olha, abram hoje o boletim de caixa da Prefeitura Municipal de Capão Bonito. Vocês vão lá no portal Transparência e procurem lá, boletim de caixa do mês, do ano de 2021, do último mês de setembro. Vocês vão ver lá mais de 60 milhões em caixa. Eu deixei 30. O atual prefeito acumulou mais 30, mas ele acumulou esses outros 30 à base do sacrifício do funcionalismo, das crianças que quase não receberam cesta básica. Durante a pandemia. Desumano. Pior momento da pandemia. Desumano. No pior momento em que muitas famílias precisavam, não deu cesta básica para as crianças.
Pelo amor de Deus. Agora começou a funcionar a rede, não pode, as crianças não podem repetir o prato. Tem criança, viu, prefeito? Isso é desumano. É desumano. Tem criança que vem da zona rural. Não deixam repetir. Eu não vou nem falar da qualidade da merenda, porque isso as crianças, os professores, os pais de aluno estão vendo. Não vou nem falar disso. Mas não deixar repetir. Desumano. Não faz diferença Crianças nenhuma, que vêm da zona rural, que muitas vezes acordam de madrugada. Que é isso? E olha, com dinheiro em caixa. Ah, para quê? Para guardar dinheiro para fazer asfalto? A custo da fome de uma criança? Quantos pais de família? Quantos? Eu recebi muitos pais de família falando, na época do senhor, a cesta era melhor, a cesta de verduras ocorria, inclusive fizeram uma CPI contra mim porque eu gastei demais, dizem. Mas não me arrependo, porque naquele momento em que pais de família perderam emprego, talvez a única forma de alimentar era a cesta básica da merenda escolar. Chico, tem pai que ficou aí 1 ano com os filhos, 4 filhos na casa. Quando ele mandava essas crianças para a escola, a despesa dele de supermercado era muito menor. E tinha garantido uma boa alimentação. Uma boa alimentação na escola, ele não precisava se preocupar com isso. Junto a isso, nós tivemos uma inflação avassaladora nos gêneros alimentícios. Né? O prefeito não deve saber isso, mas eu, por exemplo, que sei quanto custa um pacote de arroz, 1 quilo de feijão, eu sei quanto um pai de família passa. Tem pai de família que, por causa dos gastos que o seu filho teve, de ficar 4, 3 filhos na casa, estudando em casa, ele não conseguiu pagar a conta do mercado. Aí ele teve que parcelar. Então, e olha, funcionalismo público, como tem me procurado funcionalismo público. Eu lamento, caros funcionários, eu não posso fazer nada. Quem deve fazer em defesa de vocês são os vereadores. Estes sim deveriam defendê-los. Infelizmente, parece que não está acontecendo nada com o funcionalismo para a nossa Câmara. Eu acho que a Câmara tinha que ser muito mais incisiva com relação. A gente tem funcionário que tem família. A hora extra que eles recebiam era o complemento. Alguns têm empréstimo. Tem funcionário que está recebendo R$700 descontado o empréstimo para sustentar a sua família. É impossível. Né? Então, esse momento de pandemia, esse momento onde houve um aumento grande, e lembrar que o funcionalismo público, ele aquece o comércio local. Então, o que o prefeito deveria fazer é ter um pouquinho, sabe, de pôr a mão no coração e ver que esses funcionários, que ao arrochar esses funcionários, ele não está prejudicando só aquele funcionário, está prejudicando a família dele. É uma questão de humanidade. Muito bem, Marco. A gente sabe, né, que o ódio não faz bem a ninguém, né? Pelo contrário, faz muito mal. E a gente vê muito ódio, muita mentira. E na sua opinião, o que mudou do Júlio Fernando de 2009 a 2016, na qual você teve a oportunidade de governar a cidade junto com ele, como vice-prefeito, e o Júlio Fernando de agora? Olha, eu lamento que as pessoas entrem na política e não tenham aquilo que é mais importante na política, lealdade e honrar compromisso. O Júlio sabe que ele tinha um compromisso comigo, porque eu administrei 4 anos olhando para frente, eu não fiquei procurando coisa errada. Porque, volto a dizer, isso não melhora a vida das pessoas. Isso não faz com que ninguém tenha a sua vida melhorada. O que dá essa impressão? Que ele entrou na disputa basicamente para tirar o Marco Cittadini da prefeitura e para uma estratégia de vingança que não sei por quê. Porque eu administrei 4 anos e não movi nada contra ele. Contra parceiro dele, contra ninguém. Né? Inclusive naquilo que eu podia. Governou com um grupo que era dele. Eu governei com todas as pessoas que trabalharam, quase todas as pessoas que trabalharam na minha administração participaram do governo dele. Agora,
dizer que vai ser prefeito de novo, pela benesses do cargo, sabe? Pelo status de ser prefeito, vou pegar e fazer isso. Mas o que a gente está vendo? Um governo de ódio contra o Marco Cittadini, contra os aliados do Marco Cittadini, contra o Heitor da Gelsa, né? Só porque nós temos pensamentos diferentes. É um governo de rancor, isso não faz bem, né? Um governo de rancoroso, né? Perseguidor, né? Contra funcionários, coitados funcionários que são funcionários de carreira. Nunca os funcionários de carreira da prefeitura foram tão, não vou dizer desrespeitados, desprestigiados. Quase 80 cargos de confiança. Você conta no dedo aqueles que têm competência. Um monte de desvio de função. Um desprestígio total aos cargos funcionários de carreira que são concursados, que tocam a prefeitura. Então, governar com ódio, eu não sei a que leva. É até feio, parece que é aquele menino mimado que se não pode ser contrariado. Sabe? Até quem prega religiosidade tem que ter mais amor no coração. Olha, porque só falar, olha, eu sou devoto disso, mas será que está com a consciência tranquila, por exemplo, de deixar uma criança não repetir um prato de comida da merenda escolar? Será que está com a consciência tranquila de dar poucas cestas? Em 10 meses deu, acho que 3 cestas de produtos não perecíveis para as crianças. Teve criança que me mostrou, o pai de criança mostrando, olha que recebi um pepino para minha família. Quer dizer, só o aluno vai comer, o restante não vai comer, e com dinheiro em caixa, porque se a prefeitura não tivesse dinheiro para comprar, Chico, eu até concordaria. Agora, gastou 2,3 milhões num terreno e fica regulando a alimentação escolar. Eu acho que isso aí é uma questão de humanidade. Falar, eu acredito, eu sou devoto, mas age assim, com o coração assim. Eu acho que Nossa Senhora, né, e aqueles que pregam as palavras querem que a gente ouça os ensinamentos cristãos, mas mais do que tudo, que nós coloquemos em prática, porque só falar, ir lá e rezar, mas não colocar em prática não adianta nada. Coloque em prática os ensinamentos de Cristo, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final aqui dessa entrevista, mas tem mais 2 perguntas aqui. Vamos acabar com essa polarização? Sim. Vamos acabar. Eu acho que pela sua experiência, pela sua qualificação, pelo seu conhecimento, né, tanto de cidade como região, acho que você tem muito a contribuir ainda com cargo ou sem cargo público, com a cidade e com a região. E ninguém tira a marca do Distrito Industrial de Marco Cittadini, né? Sim. É quase um sinônimo, Distrito Industrial com Marco Cittadini. Tanto que, olha, ficando chato, porque quando recebem prefeitos de outras cidades, deputados, levam no Distrito Industrial. Para conhecer o distrito. Para conhecer o Distrito Industrial. Tá ficando chato isso. E que é bom sinal, né? É bom sinal. E realmente, coisas bonitas de Capão Bonito tem que ser mostradas. Tem que ser mostradas. Mas, além dessa marca sua do Distrito Industrial 2, né, da sua a prioridade à geração de emprego, você também teve conquistas inéditas e fundamentais para a área da saúde em Capão Bonito, que poucos talvez conheçam, né? Que, por exemplo, você, né, no meio da pandemia, conseguiu implantar a UTI na Santa Casa de Capão Bonito. Você conseguiu, né, isso é de fundamental importância para a saúde da mulher, para a prevenção da saúde da mulher, colocou para funcionar o aparelho mamógrafo em 2017, em novembro de 2017, você botou para funcionar o aparelho da mamografia. Inclusive, cidades da região utilizam desse mamógrafo, ou utilizavam durante sua gestão. Na minha época, utilizava. E também você conseguiu implantar uma nova sala de endoscopia e colonoscopia na Santa Casa de Capão Bonito. Então, esses são alguns exemplos, né, de ações inéditas e fundamentais que você trouxe para a área de saúde do município. Então, a área de saúde do município, gente, você vê, comprei muito veículo, comprei caminhonetes, por exemplo, para que as equipes de saúde da família pudessem ir na zona rural completas, né? Colocamos para funcionar
o mamógrafo, vamos lá fazer uma justiça ao seu Dadá Balceviço, seu auge das Balceviço, seu Dadá. Muito obrigado, senhor Dadá. Não sei se o senhor está nos ouvindo, mas o senhor em 2011 doou um mamógrafo. Chico, 2011 ele doou um mamógrafo para o Centro de Atenção à Mulher de Capão Bonito. Esse mamógrafo começou a funcionar em 2017. Eu realmente, gente, acho que eu falhei em algumas coisas, eu assumo. Por exemplo, eu não pintei muita guarita. Não pintei. Certo? Não pintou praça. Não pintei praça. Mas eu pus um mamógrafo para funcionar. Que demorou 6 anos. Né? De 2011, foi funcionar em 2017. Eu quero dizer para você o seguinte. Como é que fica a consciência de uma liderança política que tinha um mamógrafo 6 anos na sua gestão, encaixotado e não pôs para funcionar? Porque essa foi a primeira determinação que eu dei para minha secretária, Ana Fernanda, e ela colocou em prática. Em outubro de 2017, nós tínhamos quase 2.000 mulheres, exames pedidos para 2.000 mulheres, nós zeramos essa fila. Hoje a mulher de Capão Bonito faz numa semana o exame. Por quê? O mamógrafo estava parado por 6 anos. Quantas vidas poderiam ser salvas? Poderiam ter sido salvas. Todo mundo sabe que câncer de mama, o quanto mais rápido o diagnóstico, maior é a chance de êxito no tratamento. Eu pus para funcionar em outubro de 2017. Eu não pintei praça. Eu não pintei guarita. Mas eu pus um mamógrafo para funcionar. E prefiro que seja assim. Podem me xingar aqueles que não concordam comigo, porque eu não pintei a guarita e não pintei praça. Mas o mamógrafo que salvou vidas de mulheres capão-bonitenses eu pus para funcionar. E depois de um certo tempo nós pudemos oferecer o serviço para outras cidades. Eu sempre entendi que nós tínhamos que apoiar a Santa Casa. A diretoria da Santa Casa sempre teve respaldo de minha parte. Eu montei a UTI. Eu, no final do meu mandato, consegui equipamento de colonoscopia. Foi muito difícil implantar a UTI? Muito difícil montar. Tanto que qual outro município da nossa região de Itapeva que montou? Só Capão. Só Capão Bonito, que montou uma UTI nova. Itapeva já tinha UTI. Itararé, que é maior que Capão Bonito, não montou. Né? Então, só Capão Bonito montou. Foi muito difícil, tivemos que ter coragem. Agradeço aos deputados Eli Correia Filho e aos deputados Guilherme Mussi, que me ajudaram. O Vitor Lipe também ajudou com um pouco, né? Para que eu pudesse ter recursos para manter essa UTI e instalar essa UTI. Isso foi muito importante. O deputado Frederico também ajudou com um respirador. Com um respirador, né? Mas o Mussi foi muito importante e a gente conseguiu montar essa UTI, conseguimos salvar vidas aqui em Capão Bonito graças a essa UTI. E é aquele sentimento que quanto mais a gente pudesse fazer na Santa Casa aqui em Capão Bonito, menor era a necessidade do paciente sair de Capão Bonito para fazer os seus exames. Então, olha, mulher de Capão Bonito. Procedimento simples, né? Mulher de Capão Bonito. Você que antes, no passado, tinha que sair fora de Capão Bonito, pegar um ônibus da saúde para fazer uma mamografia, agora você não precisa mais. Agora, veja bem, estava 6 anos encaixotado. Eu nunca falei isso. Eu, em 10 meses, coloquei para funcionar e comecei a fazer exame. Porque eu entendo que é muito melhor você ficar com uma guarita sem pintura, mas com uma mulher podendo fazer exame de mamografia, do que ter uma guarita pintada e um equipamento importante fechado por 6 anos na caixa. Muito bem. E uma última pergunta, mas para a gente encerrar. Estamos chegando ao fim, né, Thiago? Dessa live. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, né, de poder mais uma vez conceder esses esclarecimentos à população que nós entendemos enquanto veículo de comunicação necessários, né? Sempre é preciso ouvir os dois lados, ou ver os dois lados da moeda, né? Para que vocês tomem as devidas conclusões. E a gente tem observado uma movimentação sua regional, né? Inclusive botando o dedo na ferida em algumas questões que vêm se arrastando por décadas, né? A falta de incentivo à exploração mineral, né? Estradas vicinais abandonadas na região, a questão também do reflorestamento, uma lei estadual que impede a implantação de fábrica de celulose aqui na nossa região, fábrica cimenteira parada, enfim, várias questões em âmbito regional que você tem colocado o dedo nessa ferida
E a gente gostaria de saber, a população, os leitores e ouvintes, internautas do Expresso querem saber, vem aí o Marco Cittadini, deputado estadual? Então, Chico, eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho compromisso, assim, e ambição de ter um cargo de deputado. Eu acho que o que nós temos que ter, isso eu tenho obrigação, por ter sido vice-prefeito e prefeito, é presidente do Condersul, reeleito todos os anos pelos meus pares, por unanimidade, né? Nós temos que ter obrigação de mostrar para o governo do Estado, que quais são os verdadeiros problemas da região. E, infelizmente, os nossos últimos representantes foram meio água morna, sabe? Vamos conseguir um carguinho para tal pessoa aqui, um carguinho para lá. E aí, como é que fica a mineração? Nós temos fábrica de cimento fechada em Ribeirão Grande, nós temos fábrica de cimento fechada em Itapeva, nós temos fábrica de calcário fechada em Guapiara, em Apiaí. E aí, isso é uma ação que não é para prefeito resolver, é para o governo do estado resolver. Enquanto nós estamos com fábrica de cimento fechada na nossa região, no nosso lado da divisa, no Paraná, está abrindo fábrica. Alguma coisa está errada, né? Como é que vai ficar a questão do reflorestamento, uma lei que impede a região nossa de ter indústria de celulose, sendo que é a maior produtora de matéria-prima para celulose do estado? Então, se o Estado não quer deixar a gente produzir aquilo que nós, industrializar aquilo que nós produzimos, ele tem que dar uma alternativa. Olha, vocês não podem produzir indústria de celulose, porque isso pode poluir. É engraçado que não polui nos outros lados das outras regiões do estado de São Paulo, né? Mas se for isso, eles têm que nos compensar. E os nossos representantes, com todo respeito, nunca enfrentaram, puseram o dedo na ferida. A SP258, agora estão falando que vai sair a SP258. Gente, projeto técnico. Vai ser feito o projeto executivo técnico da obra. Para vocês saberem o que é o projeto executivo. É a mesma coisa de você vai construir uma casa e você chama um engenheiro para fazer a planta para você. E o orçamento. E o orçamento. É isso aí. Então, esse projeto executivo que o governo do estado liberou, autorizou, depois de 3 anos de governo, a fazer esse projeto executivo, é isso. Vai ser feito o orçamento e a planta da obra, né? Gente, olha, uma planta, para quem vai fazer uma casa, demora alguns meses. Vocês acham que um projeto desse, de duplicação de uma estrada de 120 quilômetros, sai da noite para o dia? Custa mais ou menos quanto uma obra dessa? Nós estamos falando aí de cada quilômetro em torno de 10 milhões. Vamos calcular aí 1 bilhão e 200 milhões. Seria no preço disso aí, mais ou menos, 1 bilhão e 200 milhões. 1 bi. Para fazer essa duplicação. É logicamente que, pela quantidade, isso pode diminuir, como pode aumentar, dependendo das tais obras de arte, né? Mas fica em torno de 10 milhões cada quilômetro de rodovia duplicada. Agora, não é do dia para a noite que vai sair isso aí. Então, eu não sou candidato a deputado na questão do cargo. Eu tenho um compromisso, todo mundo já sabe, eu já declarei isso. Eu vou ajudar. Eu sempre tive uma parceria com o ex-governador Márcio França. Ele deve ser candidato a vice, não sei, mas está bem encaminhado isso, né? Futuro a gente não pode prever, né? A Deus pertence. Mas está bem encaminhado ele ser candidato a vice do Geraldo Alckmin. Então eu tenho um compromisso com o Geraldo Alckmin e com o Márcio França para as próximas eleições para o governo do estado. Vou ajudá-los, quero ajudá-los com o conhecimento que tenho da região, com a amizade que tenho na região. Inclusive, agora, já solicitaram um projeto de desenvolvimento para a região para você. Exatamente. Ambos já solicitaram um projeto de desenvolvimento para a região para mim. Eu vou levar até eles, né? Já estão em coisa encaminhada, levando até eles, e vou ajudá-los. Agora, ser candidato a deputado é algo que não passa nesse momento pelas minhas intenções. Eu não penso nisso. Agora, o que eu acho que nós devemos fazer? A região. A região tem que discutir os seus problemas. A questão do reflorestamento não afeta só Capão Bonito. Afeta Capão Bonito, Buri, Itapeva, Itararé agora. A Klabin
comprou, parece que 4 mil alqueires de floresta em Itararé e está levando para o Paraná. Telêmaco Borba. Para Telêmaco Borba. Itararé está perdendo milhões em receita. Então é isso que o governo do estado precisa enxergar. E os nossos representantes, desculpe, é tudo meio água morna, sabe? Café com leite. Não põe o dedo na ferida nesses temas que são relevantes. Ou se vende por cargos. Ou se acerta por cargo. Desculpe, os nossos representantes tinham que ser mais incisivos. Governador, isso está errado, sabe? Então, eu, independente de ser candidato ou não, não é o meu objetivo, não é ser candidato, mas eu vou ficar próximo desse que eu tenho compromisso, independente se eles ganhar ou não, eu vou questionar, como liderança que fui da região, que a nossa região precisa ser... Vamos lá, gente, vamos lá, vou dar só um dado para vocês. Desde a década de 50 do século passado, existe um hospital regional no Vale do Ribeira. No Baixo Vale do Ribeira. Não o alto, só o baixo. Pariquera-Sul. Em Pariquera-Sul. E já tem outro hospital regional em registro. 2 hospitais regionais no Baixo Vale do Ribeira, com população muito menor que o Sudoeste Paulista. E o Sudoeste Paulista não tem hospital regional. Não quer fazer hospital regional? Tudo bem. Mas apoie com recursos a Santa Casa de Itararé, a Santa Casa de Itapeva, a Santa Casa de Capão Bonito. Um AME cirúrgico. Um AME cirúrgico, certo? Então faça isso. Porque a nossa região... Então é isso que falta para um deputado da nossa região. E lamentavelmente os deputados da nossa região são café com leite. Certo? Precisam ser mais incisivos com relação a isso aí. Não podemos falar, você é daquele fundão. Olha, se o Estado não quer a gente como partícipe do Estado, então avisa, vamos criar um Estado novo. Mas não é isso que acontece. Inclusive você vai apresentar esses projetos, esses comprometimentos, né, dessas políticas públicas para a região, né? Talvez eu, o segundo deputado que mais investiu em Capão Bonito, que foi o Eli Correia, né? O Mussi já declarou que não é candidato a mais nada, você tem um compromisso com o Mussi, e você vai apresentar esse plano também de desenvolvimento econômico regional para o Eli Correia, para outros deputados aí que atuam na região, é isso? Exatamente. Por uma questão de coerência, eu sempre falei que eu tinha um compromisso com o deputado Guilherme Mussi, porque foi o que mais ajudou o Capão Bonito enquanto eu estive na prefeitura. Ele comunicou que não é candidato mais a deputado à reeleição. Então, o nosso compromisso, por questão de ética, eu fui procurar qual foi o segundo deputado que mais ajudou a cidade durante o meu governo. E aí, no levantamento, apareceu Eli Correia Filho. E eu apresentei essas demandas para ele. Já foi apresentado, então? Já apresentei para ele essas demandas. Ele gostou dessas demandas. E ele se mostrou aberto a ajudar firmemente essas demandas. O que eu falei para ele? Eu falei, deputado, olha, tem essa demanda da mineração, essa demanda da 258, essa demanda de hospital. Ele falou, Marco, não sabia de todos esses dados. Com esses dados eu vou levar até o governo do Estado, independente de quem esteja no governo, para cobrar uma participação mais efetiva do governo do Estado na região. Nós precisamos disso aí. Algo mais efetivo do Estado na nossa região. Maravilha. Então, o Marco está mais leve, a gente observa que está mais leve, né? Tá gostoso ver você com essa maturidade política, profissional, né? Mesmo após de uma derrota eleitoral em 2020, você tem demonstrado essa maturidade. É muito bacana ver isso numa liderança política. Então, deixamos aqui os microfones abertos para seus esclarecimentos finais. E, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Live ou Expresso. Eu agradeço, Chico, a oportunidade de poder ter falado. Você falou, eu tive uma derrota eleitoral, e existem derrotas eleitorais e derrotas políticas. Muitas vezes uma vitória eleitoral transforma-se em derrota política. Né? Eu tive uma derrota eleitoral, mas saí de cabeça erguida. Eu não tive uma derrota política. Porque aonde eu vou hoje, eu sou bem recebido. Eu sou procurado pelas pessoas. Né? Eu consigo andar de cabeça erguida em qualquer lugar. Ando e sou bem recebido. Não preciso ficar... Mesmo com os ataques que vem recebendo. Mesmo com os ataques que eu venho recebendo. Mano, dos ataques aí, tem uma... Agora eu vi que
o ex-vereador Heitor, candidato a prefeito também, está sendo vítima de de uns fakes criados pela assessoria do prefeito. Porque eu acho que é isso que faz. Tem quase 80 lá, né? Ele obriga os cargos de confiança a curtir. Mas eles estão envergonhados, né? Os cargos de confiança estão envergonhados, né? Vou defender um prefeito que foge do debate? É feio, né? Não sente vontade na coisa. Como é que vai defender um político que foge do debate? Que não quer ter o contraditório? Eu não quero debater com o Marco Cittadini, eu já desafiei todos que me criticam, eu estou aberto a debater com eles. Ninguém quer. Ninguém quer debater comigo. Então não quer debater. Porque é o seguinte, diz um ditado que a verdade vos libertará. Eu tenho a tranquilidade. Venham me atacar, mas venham porque eu vou rebater. E aí vai fazer o julgamento da população. Agora não quer debater comigo? Vai debater com o Heitor, então. Mas nem com o Heitor querem também. Certo? Eu, na eleição, queria fazer debate, o Heitor e o Tomate. O único que não queria debater era o Júlio. Né? E eu acho que é difícil, né, para um grupo, né, mais de 80 cargos de confiança, defender um líder que não quer debater. Né? Então eu estou aberto para debater com todos aqueles que quiserem. Tem alguns que me atacam na Câmara, mas quando o Marco vai debater lá nos Los Loucos com você. Eu não quero ir. Eu não vou, tem medo. Uai, então se tem coragem para falar na Câmara, tenha coragem para me enfrentar no debate, então. Tem coragem para dar entrevista? Tenha coragem para me enfrentar no debate. É feio, sabe? É covarde. Ficar com pecha de fujão. É ruim, né? Mas eu queria dizer para a população que eu espero que esta seja a última vez que eu tenha que me colocar sobre isso. Eu acho que o prefeito tem que queimar as energias dele com aquilo que importa, que é administrar a cidade. Fazer gestão, cuidar da cidade, buscar recursos, buscar empresas, cuidar do distrito industrial, sabe, enfrentar os verdadeiros problemas. Porque já na pandemia foi um fiasco. Se acovardou quando devia liderar. Né? Todo mundo sabe isso aí. Não vem achar que não, prefeito, porque todo mundo sabe que o senhor fugiu na pandemia. Onde é que o senhor estava na pandemia? O senhor estava na linha de frente? Não estava. Não ficou na linha de frente. Então, gasta a sua energia com a gestão da cidade. Deixa eu lá cuidar das minhas coisas, estou cuidando das minhas coisas quietinho. Né? Lógico que eu vou trabalhar para o Alckmin, para o Márcio França. Espero que o senhor honre o compromisso que o senhor tem, que é com o Rodrigo Garcia. É feio apunhalar os outros pelas costas, muitas vezes, com frequência, né? Então, eu estarei com o Alckmin e com o Márcio França, vou continuar militando na política com cargo ou sem cargo, mas com uma coisa sempre, cabeça erguida e com caráter. Eu acho que um político se faz principalmente tendo caráter nos seus posicionamentos. Muito obrigado, Marco Cittadini. Obrigado, Thiago Camoto, que nos auxiliou aqui na transmissão. Voltamos amanhã com o Boletim ou Expresso entre 11 e 11h30 da manhã e vamos ter um depoimento, um vídeo especial do dirigente regional de ensino que vai falar sobre a retomada de 100% das aulas presenciais nas escolas estaduais de toda a nossa região. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado por acompanhar todos os quadros e programas do jornal O Expresso.